Hoje vamos conectar você a um dos mais impressionantes espetáculos celestes previstos para este ano, o eclipse solar parcial que ocorrerá em 21 de setembro de 2025. Imagine olhar para o horizonte e ver o disco luminoso do Sol sendo lentamente encoberto pela Lua, deixando apenas uma fatia brilhante. Quem assistir a esse fenômeno no local certo poderá presenciar até 80% do Sol oculto, criando tons de laranja, vermelho e púrpura no céu matinal. Este eclipse não será um evento qualquer. Ele faz parte de uma longa família de eclipses chamada Série Saros 154, em que cada ocorrência está separada por aproximadamente 18 anos e 11 dias. O fenômeno em questão é o sétimo de um total de 71 eclipses desta série, cujo estudo ajuda astrônomos a compreender com maior precisão as variações na órbita lunar e os efeitos sutis nas camadas superiores da atmosfera terrestre. No decorrer deste vídeo, vamos detalhar o que é um eclipse solar parcial, apresentar o cronograma em horários universais e locais, descrever os melhores pontos de observação e explicar os cuidados indispensáveis para assistir a esse espetáculo de forma segura. Além disso, traremos curiosidades científicas e informações recentes de pesquisas que ajudam a entender por que eclipses como este continuam fascinando tanto amadores quanto profissionais da astronomia. A promessa deste roteiro é manter você ligado do início ao fim, oferecendo uma narrativa envolvente, com explicações claras e ligadas a dados científicos atualizados. Se você já assistiu a eclipses totais ou parciais antes, prepare-se para descobrir detalhes que talvez tenham passado despercebidos. E se este for o seu primeiro eclipse, fique tranquilo, vamos guiá-lo passo a passo para que sua experiência seja inesquecível. Em primeiro lugar, precisamos compreender o que caracteriza um eclipse solar parcial, diferente do eclipse total, em que a Lua se alinha perfeitamente entre a Terra e o Sol, ocultando totalmente o disco solar. No parcial, apenas uma porção do Sol fica encoberta. É aqui que entra o conceito de penumbra lunar, a região de sombra tênue na qual apenas parte da luz solar é bloqueada pela Lua. É essa penumbra que faz com que observadores vejam um Sol mordido em até 85,5% de seu diâmetro aparente. Do ponto de vista científico, eclipses parciais são janelas valiosas para estudar a atmosfera superior da Terra, em especial a ionosfera, camada que responde de maneira sensível às variações na radiação solar. Durante a fase de eclipse, a diminuição brusca na radiação ultravioleta X altera a densidade de elétrons nessa região, o que impacta sinais de comunicação por rádio e satélites. Cientistas monitoram esses efeitos usando rádios especiais e receptores de sinais GNSS para entender melhor como o Sol influencia nosso planeta. Além disso, o fenômeno permite observações diretas da coroa solar nos momentos de maior cobertura, quando pequenas porções de Sol ainda estão visíveis. Embora a coroa seja mais comumente estudada em eclipses totais, em eclipses parciais de alta magnitude, como este, filtros solares especializados permitem capturar detalhes das camadas externas solares, possibilitando pesquisas sobre velocidade de partículas e estruturas magnéticas. Por fim, falar das origens desse evento nos leva à mecânica celeste. A Lua orbita a Terra em formato elíptico, com inclinação em relação ao plano da eclíptica. Quando ocorre o alinhamento exato no plano orbital, temos um eclipse. A importância de cada ocorrência vai além da observação, refinar predições futuras e alimentar modelos que melhoram nossos sistemas de navegação e comunicação. Sabemos que para planejar uma observação de sucesso é fundamental ter horários precisos. Em UTC, confira o cronograma completo para 21 de setembro de 2025, início da penumbra, 17 horas e 30 minutos UTC, momento de máxima cobertura, entre 19 horas e 41 minutos e 19 horas e 43 minutos UTC, quando aproximadamente 85,5% do disco solar estará encoberto. Fim da penumbra, 21 horas e 53 minutos UTC. Para quem se encontra no Brasil, no horário de Brasília, tudo ocorre 3 horas antes. O início dá-se às 14 horas e 30 minutos. O pico acontece entre 16 horas e 41 minutos e 16 horas e 43 minutos. E o término finaliza às 18 horas e 53 minutos de 21 de setembro. Já no fuso de Aotearoa, ou seja, Nova Zelândia, adicionam-se 12 horas, de forma que a penumbra inicia às 5 horas e 30 minutos da manhã de 22 de setembro, com o ponto máximo chegando às 7 horas e 41 minutos. É fundamental sincronizar relógios de forma adequada e, se possível, usar aplicativos de astronomia que façam a contagem regressiva automática. Isso evita confusões de fuso e garante que você não perca nenhuma fração do fenômeno, considerando que as fases mais impressionantes ocorrem em poucos minutos. Muitos apps também emitem avisos visuais e sonoros, servindo como lembrete prático para quem estiver no campo ou em áreas sem acesso estável à internet. Um último detalhe: a Lua transita sobre o disco solar com velocidade angular média de cerca de 1 milésimo de grau por segundo. Embora esse valor técnico não precise aparecer em cálculos no roteiro, entender que o movimento é rápido reforça a necessidade de atenção total no momento do pico. Quando olhar para o Sol, mesmo através de filtros, requer vigilância constante para não perder o espetáculo. O eclipse parcial de setembro de 2025 tem sua magnitude mais intensa perto do sul do Oceano Pacífico, praticamente beirando o continente Antártico.
Na região de MC Murdo, estações como Amundsen Scott, a cobertura atinge cerca de 70 a 78%. Já em ilhas dispersas do Pacífico Sul, o percentual pode variar entre 60 e 50%, dependendo da latitude exata. Essa trajetória é determinada pelo valor de gama igual a menos 1,065, indicador que aponta quão distante o eixo do núcleo da sombra lunar passa do centro da Terra. Gama negativo sinaliza a passagem próxima ao Polo Sul, enquanto valores positivos apontariam para o Polo Norte. Saber disso ajuda pesquisadores a prever com exatidão as regiões de visibilidade e fornece dados essenciais para a calibração de instrumentos de observação. Ao longo dos milênios, eclipses na série Saros 154 têm sido registrados desde a antiguidade. Cada eclipse nessa cadeia repete um padrão de alinhamento quase idêntico, alternando visibilidade entre hemisférios e criando uma sequência histórica que conecta astrônomos de diferentes épocas. O interesse por esses eclipses inspirou tabelas de previsão há centenas de anos, desde os tratados de Claudius Ptolomeu até os observatórios modernos que usam supercomputadores para simular trajetórias. Atualmente, a série está em seu 7º evento cronológico, e observações coordenadas por satélites geoestacionários confirmam dados de cobertura e cronograma com margem de erro inferiores a 1/10 de segundo. Isso representa um salto em relação aos métodos antigos, que dependiam apenas de observações terrestres e cálculos manuais. Para os entusiastas, acompanhar esses avanços tecnológicos adiciona um charme científico extra à experiência de observação. Nada substitui a experiência de estar no local ideal. Para este eclipse, destacam-se 3 pontos principais: Nova Zelândia, especialmente a ilha Stewart e ponta sul da Ilha Sul, onde o fenômeno começa justamente ao nascer do Sol. Costa leste da Austrália, de Sydney até Melbourne, aproveitando praias e mirantes ao longo do litoral. Estações de pesquisa antárticas, MC Murdo, Amundsen Scott e Outpost Concórdia, embora o acesso seja restrito, oferecem cenários de gelo inigualáveis. Caso você não possa viajar até esses destinos, procure pontos elevados em regiões com céu limpo, longe de poluição luminosa. Observatórios locais ou grupos de astronomia costumam organizar encontros abertos ao público, com equipamentos como telescópios e filtros solares de alta qualidade. Participar desses eventos pode tornar sua experiência mais didática e segura. Falando em segurança, reforce: nunca olhe diretamente para o sol sem proteção adequada. Você deve usar óculos solares certificados pela norma ISO 12312-2, que bloqueiam raios ultravioleta e infravermelho. Outra alternativa é o método indireto de projeção, usando um cartão com pequeno furo que forma a imagem solar projetada em uma superfície branca. Além dos óculos, esteja atento a outros fatores ambientais. Leve água, protetor solar e um chapéu de aba larga, pois a exposição prolongada antes e depois do eclipse pode causar insolação. Se estiver em áreas remotas, informe alguém sobre seu roteiro e evite trilhas perigosas nas horas de observação. Preparação e planejamento são tão importantes quanto os equipamentos óticos. Chegamos ao final deste roteiro, mas o verdadeiro espetáculo está apenas começando no céu de 21 de setembro de 2025. Relembre todos os detalhes: magnitude de 85,5%, cronograma em UTC e nos fusos locais, trajetória que abraça Nova Zelândia e as regiões antárticas, e os cuidados essenciais para observação segura. Gostou das informações? Então inscreva-se no Círculo Celeste, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos apaixonados por astronomia. Deixe nos comentários onde você vai assistir ao eclipse e quais imagens acredita que serão mais memoráveis: o contorno da Lua sobre o Sol ou o crepúsculo em tons dramáticos. E lembre-se, este é apenas um dos eventos celestes fascinantes que acontecerão nos próximos anos. Acompanhe nosso canal para saber sobre eclipses lunares, chuvas de meteoros e conjunções planetárias. Cada fenômeno traz aprendizado e inspiração, conectando-nos ao universo de maneira única. Nos vemos sob a sombra da Lua em setembro de 2025. Até lá, pratique suas técnicas de fotografia, ajuste seus equipamentos e prepare o coração para um dos maiores espetáculos da natureza. Boa observação e que o Círculo Celeste continue a iluminar suas descobertas.